Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana do Investidor Iniciante. Na Semana do Investidor, você vai ter o passo a passo para ter mais rentabilidade que a poupança e o principal, sem precisar abrir mão da segurança. Então, se você quer aprender a investir do zero, a não deixar o seu dinheiro parado, quer ter mais rentabilidade para garantir o seu futuro, até porque quem deixa o dinheiro parado lá na poupança ou lá na conta corrente não é um investidor de verdade. Se você quer saber como investir, você está no lugar certo. Para pensar que você já fez o mais difícil. Você já nasceu, você já estudou, você trabalhou, você pagou impostos, na maioria das vezes contribuiu para o INSS, juntou uma grana, juntou um dinheiro e na hora de investir o seu dinheiro, você deixou o dinheiro parado na conta. Na maioria das vezes as pessoas deixam o dinheiro parado na poupança, parado na conta ou até parado em um investimento que o gerente do banco indicou para você e você nem sabe qual que é esse investimento. Então você já fez a parte mais complicada. Você já nasceu, já estudou, já trabalhou, já pagou impostos e já juntou o dinheiro. Então agora é um pequeno passo para você se livrar dos péssimos investimentos que atrasam a sua vida. As técnicas que eu vou ensinar para você nesses 4 episódios são o passo a passo para você não depender do gerente do banco e também não depender do assessor de investimentos. Eu não sei se você sabe, mas o assessor de investimentos é uma espécie de gerente da corretora de valores. Lembrando que você não precisa ter conhecimento sobre finanças, pois o conteúdo da Semana do Investidor é feito de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. E as eventuais dúvidas que aparecerem durante a Semana do Investidor Iniciante, você pode tirar lá no canal exclusivo do Facebook. Eu e a minha equipe vamos estar acompanhando e tirando as dúvidas de vocês. E o link para você participar do canal exclusivo da Semana do Investidor Iniciante está aqui na descrição desse vídeo. Meu nome é Maicon Lima, eu sou investidor, sou educador financeiro, sou ex-gerente de banco e sou criador do canal Começar a Investir de 0 a 100. E na Semana do Investidor Iniciante, eu vou te mostrar o poder que o conhecimento sobre dinheiro pode fazer por você. Nós vamos aprender que é possível, de uma forma muito segura, fazer o seu dinheiro render mais do que a poupança. Dá uma olhada nessas imagens onde aparecem alguns dos meus resultados. Nessa primeira imagem, eu trouxe para você uma simulação. Imagine que você vai deixar 50 mil reais. Isso daqui é um exemplo, tá? Pode ser mais ou pode ser menos. Então imagina que você vai deixar 50 mil reais parado na poupança por 5 anos. A rentabilidade total que você vai ter é R$ 62.502,41. Esses 62 mil reais não fazem diferença nenhuma, porque a poupança não rende mais do que a inflação. A rentabilidade da poupança é muito pequenininha. Ou seja, você pegou uma parte dos seus 50 mil reais e literalmente jogou fora. Agora dá uma olhada nesse outro investimento que está aqui ao lado. Lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimento, é um conteúdo educativo. O total desse mesmo 50 mil reais, pelo mesmo período de 5 anos, é de R$ 68.690,65. De 62 mil para 68 mil reais. E a coisa pode ficar ainda muito diferente. Conforme o tempo vai passando e conforme você vai investindo da forma correta, esses ganhos vão se tornando exponenciais. Dá uma olhada na próxima imagem. 50 mil reais por 10 anos. Na poupança, um total de R$ 78.072,12. Em um investimento, e aqui não é uma indicação, é um exemplo para você entender, R$ 94.449,10.
Se você investir, aqui é uma outra simulação, R$ 3.000 por 60 meses, isto é, 5 anos. Olha que 5 anos não é muita coisa. Imagina se você já tivesse começado há 5 anos atrás. Então, se você investir R$ 3.000 por 5 anos na poupança, você vai ter um total de R$ 197.485,49. Agora, se ao invés de 0,30% aqui, né, que é a rentabilidade da poupança, você tivesse alocado em um investimento de verdade. Volta aqui para mim, eu vou colocar essas duas imagens e perceba a diferença. Os mesmos R$ 3.000 pelo mesmo período de 5 anos. Você aportando R$ 3.000 todo mês. Pode ser até um valor menor, tá? Pode ser R$ 300 ou pode ser R$ 30.000, enfim. Eu trouxe um exemplo genérico aqui de 3.000 por mês e sempre vai ter essa diferença. Na poupança, o total é de 197 mil. No investimento, R$ 247 mil. Gente, uma diferença de R$ 50 mil. E isso nós estamos falando só de 5 anos. Imagina se você tivesse começado há 10 anos atrás, por exemplo. Agora dá uma olhada nos meus investimentos comparados com o CDI. O CDI ele é uma taxa que ele serve de referência para os investimentos. Então essa linha amarelinha aqui em cima são os investimentos do Maicon Lima, e essa linha aqui embaixo é o CDI. De repente, talvez você não saiba o que é CDI, não tem problema. Então a gente vai fazer uma comparação com a poupança. A mesma coisa, essa linha amarela aqui em cima são os meus investimentos. Lembrando que a gente passou por uma crise da saúde, né? Tivemos uma crise econômica muito grande e mesmo assim, olha de novo lá os meus investimentos lá em cima e a mísera rentabilidade da poupança lá embaixo. É uma diferença muito, muito grande. As pessoas investem nos investimentos tradicionais porque elas entendem que é prático, entendem que é seguro, mas na verdade estão correndo sérios riscos deixando o dinheiro parado na poupança. Por quê? Porque está perdendo dinheiro, como eu já mostrei para você. Deixando o dinheiro parado na conta corrente e também deixando o dinheiro parado nos outros investimentos tradicionais que são oferecidos pelos grandes bancos. Deixa eu te explicar o que são e quais são os investimentos tradicionais mais oferecidos pelos grandes bancos. O primeiro e o mais conhecido é a poupança. É a aplicação mais tradicional do nosso país. Você já sabe que ela tem uma baixíssima rentabilidade. E por que a poupança tem uma rentabilidade baixa? Porque os bancos já sabem que as pessoas vão deixar o dinheiro parado na conta ou que as pessoas vão deixar o dinheiro parado na poupança. E lembrando que a poupança já foi alvo de drásticas medidas econômicas. Uma outra aplicação oferecida pelos grandes bancos é a LCI, que é a letra de crédito imobiliário. A LCI, pessoal, é um investimento que ele é isento de imposto de renda. Porém, mesmo sendo isento do imposto de renda, a rentabilidade da LCI é variável. Isso quer dizer que quando o banco oferece para você, quando o grande banco oferece para você uma LCI, ele pode oferecer uma rentabilidade variável e ele não vai te mostrar qual que é a melhor LCI que ele tem guardado lá na gaveta dele. Ele vai te mostrar uma LCI com uma rentabilidade tão baixa, que pode até mesmo ser igual à poupança. Outros investimentos tradicionais oferecidos pelos grandes bancos: os fundos de investimentos, as previdências, os títulos de capitalização. Esses são os investimentos mais tradicionais oferecidos pelos grandes bancos. Gente, todos esses investimentos são ruins. Aliás, são muito ruins e não tornam você um investidor de verdade. Tornam você apenas um poupador, apenas uma pessoa que deixou o dinheiro no banco para o banco pegar o seu dinheiro e emprestar
para outras pessoas. E aí o banco sim vai ter uma rentabilidade extremamente alta. Por outro lado, nós podemos investir utilizando metodologias que já foram comprovadas e foram utilizadas pelos maiores investidores da humanidade, como o Warren Buffett e o Charlie Munger, que estão aparecendo para você agora. Warren Buffett é considerado o maior investidor da história. E eles, o Warren Buffett, eu, o Michael Lima e você, temos uma característica em comum. Nós tomamos a decisão de começar a investir. Talvez você esteja se perguntando, mas Michael Lima, será que eu consigo aprender a investir? Se você acha que é difícil, dá uma olhada como fica muito mais fácil investir quando você tem um método passo a passo. Eu acho que valeu muito, porque na realidade eu não conhecia nada e hoje eu já posso dizer para você que eu tenho aprendido bastante, já estou praticamente dominando a questão do tesouro direto, né? Está tudo muito esclarecido para mim. Uhum. E agora eu já estou começando a entender sobre os fundos imobiliários também. Uhum. Então, para mim tem sido de uma grande valia. Foi muito bom, gostei. Gostei da sua dica aí da questão de renda, de taxa, tesouro direto. Quanto tempo você tem conta em banco, Edirson? Mais ou menos assim. Mais de 30 anos já? 32 anos eu tenho conta em banco, isso é verdade. E o gerente alguma vez te chamou nesses 30 anos e explicou alguma dessas coisas aqui pra você? Nada, né, rapaz? Como é que pode, né? Nada. Nunca ninguém explicou nada, né? Eu aprendi a ter mais rentabilidade e mais segurança com o método começar a investir. Precisamos sempre ter um orientador no início do nosso investimento. Saber bem, ter uma orientação bem profunda e bem esclarecedora. E essa mentoria do Marco foi, assim, profundamente maravilhosa e eu recomendo a todos vocês. Hoje eu sei investir com rentabilidade e com segurança. Mas, obviamente, eu não nasci investidor, eu não nasci gerente de banco e não nasci educador financeiro. O primeiro investimento, entre aspas, que eu fiz na minha vida foi na poupança. Entre aspas, porque é na poupança, porque não é um investimento de verdade. Foi lá no ano de 1996. Eu tinha 16 anos de idade, eu tinha um dinheiro para guardar e eu fui com a minha mãe até o banco, né? Minha mãe precisava assinar porque eu tinha 16 anos, eu era menor de idade, e nós abrimos uma conta poupança em 1996. E todo mês eu guardava um dinheirinho na poupança. 2 anos depois, no ano de 1998, eu já tinha 18 anos de idade, eu adquiri outros produtos de investimentos do banco, indicado pelo gerente. Me lembro muito bem até hoje. Eu todo feliz adquiri um título de capitalização e eu todo feliz adquiri um consórcio. Ou seja, eu era um cliente fidelizado do banco. Eu tinha uma poupança, eu tinha uma conta corrente, eu tinha um título de capitalização, eu tinha um consórcio e ser um investidor de verdade que era bom, eu não era nada disso. E deixando o dinheiro parado lá no banco, na conta poupança, na conta corrente, no título de capitalização e no consórcio, eu estava entrando no ciclo do poupador. O ciclo do poupador significa eu guardo dinheiro, meu dinheiro rende um pouquinho, porém, depois de um tempo, depois de eu juntar dinheiro, eu gastava tudo, simplesmente porque eu não sabia o que eu estava fazendo. E esse ciclo se repetia. E eu vejo muita gente fazendo isso. Você guarda 5 mil reais, você guarda 10 mil, você guarda 30 mil e daqui a pouco, aparece alguma coisa para você gastar o seu suado dinheirinho. No ano de 2002, eu trabalhava na produção de uma empresa. Era bem parecido com essa imagem aqui, né? Tudo organizadinho, tudo bonitinho. Então estava eu lá, trabalhando na produção de uma grande empresa. Aqui na minha cidade de Joinville, em Santa Catarina, é muito comum as pessoas trabalharem em empresas. Então, o rol social, as pessoas com quem eu convivia, tinham o sonho de trabalhar em uma grande empresa, né? Na maioria das vezes na produção dessas grandes empresas. Porém, eu ganhava aproximadamente um salário mínimo e meio.
Valores de hoje, aproximadamente R$ 1.500. E eu queria mudar de vida. Eu não queria, com R$ 1.500, eu não conseguia fazer muita coisa. Eu não queria ficar o resto da minha vida ganhando só R$ 1.500. E eu vi que tinha um colega dessa empresa que eu trabalhava, que ele estava estudando para entrar no Banco do Brasil. E aí, clique, virou uma chavinha. Eu comecei a pensar, será que eu posso um dia trabalhar em um banco? Será que eu posso ser funcionário de um grande banco? Será que eu posso ser gerente de uma empresa? Será que eu posso trabalhar no ar-condicionado? Gente, hoje é algo muito simples. Os carros têm ar-condicionado, as casas têm ar-condicionado, mas há 20 anos atrás, a possibilidade de trabalhar em um ambiente condicionado era uma coisa totalmente diferente, era uma coisa incrível. E o fato é que eu era pai solteiro. Sim, é muito comum você ouvir a expressão mãe solteira, e eu era pai solteiro. E eu queria dar uma qualidade de vida melhor para minha filha. E com aqueles R$ 1.500 por mês, isso não era possível. Então eu tomei uma decisão nesse ano de 2002 de que eu ia trabalhar no banco. E eu consegui. Foi muito difícil, mas eu consegui. Imagina uma pessoa, eu, que sabia trabalhar na produção, que na época não tinha faculdade, que sabia deixar o dinheiro na poupança, sabia comprar um consórcio, sabia utilizar o caixa eletrônico, sabe? Fazer aqueles depósitos no envelopinho. Era o máximo que eu sabia sobre banco na época. Então foi muito difícil mesmo. Ninguém da minha família tinha trabalhado em escritório. Meus pais viveram no sítio, não tinham completado o colegial. Colegial é o que eles chamam de, na minha época, segundo grau, que é o que é chamado de hoje de ensino médio. Mas no ano de 2005, 3 anos depois, eu comecei finalmente a trabalhar no banco. E trabalhando no banco, eu ouvi as dores das pessoas sobre dinheiro todos os dias. Trabalhei em vários setores. Trabalhei no caixa, trabalhei no atendimento e cheguei ao cargo de gerente de atendimento e negócios. E eu percebia o quanto as pessoas confiavam o seu dinheiro pelo simples fato de estar falando com o gerente, pelo simples fato de estarem falando comigo dentro do banco. Mas tem mais um detalhe. Eu trabalhava no banco, eu ganhava um bom salário e eu não investia o meu dinheiro no banco que eu trabalhava. Eu investia em outra instituição financeira. Então começou a acontecer dentro da minha cabeça um conflito de pensamentos, um conflito de interesses. As pessoas, os clientes do banco me procuravam, eu como atendente, como gerente, para fazer empréstimo, me procuravam para investir. Eu falava para ela dos investimentos do banco, mas eu não investia no banco que eu trabalhava. Eu investia fora. Então no ano de 2019, eu pedi a minha demissão. Pedi a demissão do banco, pedi a demissão do meu bom salário. E comecei a ensinar as pessoas a investirem. E não investir na poupança. Todo mundo ia no banco para deixar o dinheiro na poupança. Então comecei a ensinar as pessoas a terem mais rentabilidade que a poupança. E o principal da minha bandeira, sem jamais abrir mão da segurança. Agora, você sabe por que é ruim deixar o dinheiro parado na poupança? Por que será? Qual que é o problema da poupança? O problema é que, primeiro que quando você investe em investimentos tradicionais, e a poupança é o investimento mais tradicional dos bancos brasileiros, quando você investe na poupança, você está investindo na poupança daquele banco específico. O dinheiro não é seu, você tem um cadastro no seu nome, mas a poupança é do banco. E segundo, porque como nós já vimos, em 1990, o governo tomou uma medida econômica e reteve os depósitos populares da poupança. E quem que foi afetado? O povo mais simples, o povo mais ignorante, mesmo pessoas que tinham muito dinheiro. Foi uma coisa muito séria, pessoas, infelizmente, se suicidaram, porque elas tinham deixado todas as suas economias e o governo simplesmente afetou as pessoas que não tinham conhecimento sobre finanças, não tinham conhecimento sobre o mercado financeiro. Naquela época não se tinha internet, não se tinha YouTube, não se tinha tanto conhecimento como tem hoje. Porém,
mesmo com tanta informação e tanto conhecimento que se tem hoje, as pessoas ainda investem errado. Eu acho que hoje acontece o contrário, né? Aquela época tinha informação de menos e agora tem informação de mais. E é por isso que eu quero te passar esse passo a passo. E outro ponto que eu acho ruim de você investir na poupança é que vários bancos, como por exemplo o Banco Oboé de Fortaleza, o Banco Santos, o Banco Rural, o Banco Cruzeiro do Sul, eles foram bancos que deram dor de cabeça para os seus clientes que investiram na poupança. Por quê? Porque eles foram bancos liquidados pelo Banco Central. Você viu, são grandes bancos, eram bancos bonitos, que tinham publicidade na grande mídia aberta. Porém, rombos, fraudes contábeis, inclusive alguns donos desses bancos tiveram seus bens bloqueados na justiça. Um caso mais recente, talvez você se lembre, é do Banco Pan-Americano, que acumulou um prejuízo de mais de 4 bilhões de reais. E ele teve que ser socorrido pelo Fundo Garantidor de Créditos. Tudo bem, você pode até estar pensando, não é de uma hora para outra que o banco quebra, mas com o surgimento dos bancos digitais, com a velocidade que as coisas acontecem hoje em dia, eu não entendo por que as pessoas serem tão mal remuneradas pela poupança. O primeiro princípio para entendermos a metodologia dos maiores investidores do mundo é entender duas regras. E a regra número 1 é: nunca perca dinheiro. E a regra número 2 é: não se esqueça a regra número 1. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas não fazem. Investindo na poupança, deixando o dinheiro parado lá na poupança, nós infringimos essas duas regras, infringimos esses dois pilares. Mas Maicon, como que eu faço para investir da maneira correta? Gente, primeiro que o fato de você estar aqui me assistindo, isso prova que você não acredita em promessas mirabolantes de enriquecimento do dia para a noite e que só fazem você perder dinheiro. Você simplesmente precisa aprender os conceitos de ganha-ganha do seu dinheiro. O que eu chamo de conceitos de ganha-ganha é o tipo de investimento que você rentabiliza, mas você não tem o risco de perder o seu dinheiro em operações arriscadas. Para você não cair nas armadilhas do dinheiro rápido e fácil, é importante você entender que no mundo dos investimentos nós temos dois grandes mercados. E ambos os dois mercados são importantes e ambos os dois mercados se complementam. O primeiro mercado é o mercado de renda fixa. É nesse mercado que você investe quando você vai deixar o seu dinheiro para o curto e para o médio prazo. Como, por exemplo, o dinheiro de caixa, o dinheiro da reserva de emergência. Caixa, gente, significa aquele dinheiro que você utiliza para pagar as suas contas. E reserva de emergência é um investimento para você utilizar no caso de uma situação inesperada. E também é na renda fixa que nós fazemos os investimentos de curto e de médio prazo. Por exemplo, para uma viagem, por exemplo, para a troca do carro que você vai fazer daqui a 1 ou 2 anos, por exemplo. Então, curto e médio prazo, nós estamos falando aí de 1, 2, 3 anos. 1, 2, 3 anos, estamos falando em renda fixa. Por exemplo, o que seria investimentos de renda fixa? Tesouro direto, debêntures, são dois exemplos de investimentos em renda fixa. E o segundo grande mercado é o mercado de renda variável. No mercado de renda variável é possível você criar renda passiva através de investimentos acertados e aportes constantes ao longo do tempo. Mas Maicon, o que é renda passiva? Renda passiva significa, ao invés de você trabalhar para pagar as suas contas, ou ao invés de você depender da sua aposentadoria do INSS, da aposentadoria lá do governo, você ter uma rentabilidade para pagar os seus custos mensais. Na renda variável, você pode potencializar ainda mais uma parte dos seus investimentos. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
mas a história já mostrou que quem não teve educação financeira sempre vai sair perdendo. Se você investir da forma correta, o potencial de rentabilidade é exponencial. Isto é, quanto mais tempo você investe da forma correta, mais rentabilidade você recebe. Em outras palavras, os juros compostos agem a seu favor. E então, você ainda acredita que investir na poupança é seguro porque existe um gerente para te atender? Não, gente. Não é seguro porque a poupança não é sua, a poupança é do banco. E não é rentável porque o risco que você corre não é revertido em rentabilidade. E o gerente que está lá no banco, problema nenhum com o gerente, ele é um funcionário, ele está lá para te atender. E esse funcionário do banco, ele vai oferecer os produtos que são de interesse da instituição financeira que ele trabalha. Se você tem medo desse mundo de possibilidades incríveis de sair do seu banco tradicional, saiba que você não precisa entender muito sobre finanças. Você só precisa ter um CPF e acesso à internet. E você só vai investir em uma conta que fica no seu nome. Além do mais, você pode começar com um pequeno valor para você entender como esses investimentos funcionam. Simples assim. Eu, Maicon Lima, vou entregar tudo mastigado para você na Semana do Investidor Iniciante, para você sair da poupança com segurança e se tornar um investidor, uma investidora de verdade. No próximo vídeo dessa série, eu vou te mostrar como lucrar mais que a poupança, lucrar mais que os investimentos oferecidos pelos grandes bancos e como que você escolhe o momento exato de investir. Então não perca a próxima aula e não se esqueça de deixar aqui embaixo um comentário sobre o seu maior aprendizado nessa primeira aula. E é sempre importante lembrar que você tem que aliar a teoria com a parte prática. Então o que eu quero que você faça agora? Primeiro, deixe um comentário aqui embaixo sobre o seu aprendizado. Segundo, baixe o PDF que nós vamos mandar lá na comunidade exclusiva do Telegram. E entra no canal da Semana do Investidor Iniciante lá no Facebook. Aqui embaixo você vai encontrar o link para acessar os canais exclusivos. Lá no Facebook você vai encontrar outras pessoas que, assim como você, estão iniciando nessa jornada de investimentos. E com o PDF, que é o material complementar dessa aula, você vai ter algumas atividades complementares para fixar os conceitos da aula de hoje. Além do mais, eu e a minha equipe estamos acompanhando para tirar todas as suas dúvidas da Semana do Investidor Iniciante, também lá na comunidade do Facebook. Então aproveita esse conteúdo, aproveita para participar e nos vemos amanhã às 20 horas na próxima aula.